O Reino de Clio vai apresentar hoje, excepcionalmente, caminhos da história que nós não percorremos. Não estivemos lá pessoalmente, mas essa história é tão bonita que nós não poderíamos deixar passar. E acreditamos que ao final do vídeo você vai estar concordando conosco. Está começando o especial de Natal do Reino de Clio nos caminhos da história. Vamos conosco. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que começou pela cobiça e arrogância que reinava entre as nações da Europa no início do século XX, e seu estopim foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, e de sua esposa, a Duquesa Sofia. Ninguém gostava muito dele, nem mesmo na Áustria, mas sua morte serviu de pretexto para que a máquina de guerra fosse posta em andamento. Nações como Alemanha e Rússia cobiçavam uma posição mundial mais influente, com maiores domínios, assim como os impérios austro-húngaro e otomano, que desejavam se garantir e, se possível, ampliar. Nações como a Inglaterra e a França queriam manter tudo como estava, pois nesta posição eram as mais influentes e possuidoras dos maiores domínios. A arrogância de todas elas estava em achar que eram superiores e que poderiam vencer uma guerra daquelas rapidamente. Estavam terrivelmente enganadas. Na parte que nos interessa, a guerra, iniciada em 28 de julho de 1914, apresentou um impressionante avanço do exército alemão, que invadiu a França e só foi parado quando já estava perto de Paris. Dali em diante, para não perder o terreno conquistado, no caso dos alemães, ou para não deixá-los mais avançar, no caso dos franceses e aliados, ambas as tropas inimigas cavaram trincheiras, próximas umas das outras, com as áreas chamadas de Terra de Ninguém entre elas, locais onde milhões de homens foram retalhados pelo fogo das metralhadoras e da artilharia, ou nos combates corpo a corpo. Mas foi justamente na Terra de Ninguém, entre as trincheiras dos alemães e dos aliados, que um dos momentos mais tocantes da história aconteceu. No Natal de 1914, os soldados deixaram as trincheiras e confraternizaram com seus adversários, com seus inimigos. Celebraram o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, trocando presentes, assistindo uma missa e até mesmo jogando futebol. Vamos ver como foi. Segundo os registros, isso ocorreu na aldeia de Fralanguin, na França, onde concentramos nossa pesquisa, mas também em vários outros pontos da frente de batalha. Quando dezembro chegou e a guerra não acabou como as potências esperavam, iniciativas de cessar fogo para o Natal foram tomadas, com destaque para o pedido do Papa Bento XV, que pediu o silêncio dos canhões diante do canto dos anjos. Mas os governantes e generais não estavam dispostos a ouvir os anjos, e o cessar-fogo não foi aceito. Contudo, se os grandes não queriam uma noite de paz, os pequenos, os soldados, nas congeladas trincheiras, fizeram a paz por eles mesmos.
O evento, que ficou conhecido como Trégua de Natal de 1914, começou quando os alemães enfeitaram suas trincheiras com centenas de árvores de Natal. Começaram a cantar e a tocar. Logo, os adversários britânicos, franceses, que estavam nas trincheiras inimigas, começaram a acompanhar o canto, cantando e com os seus instrumentos. Não demorou muito, e todos eles saíram das trincheiras, ocuparam a terra de ninguém e passaram a confraternizar. O evento extraordinário chegou ao conhecimento do mundo através dos relatos dos próprios soldados, que enviaram cartas para casa contando o que acontecera, como, por exemplo, o britânico Bruce Bairnsfather, que escreveu: Eu não perderia aquele único e estranho dia de Natal por nada deste mundo. Encontrei um oficial alemão, um tenente, penso eu, e sendo um colecionador, disse a ele que havia gostado de alguns de seus botões. Eu trouxe meu cortador de arame, retirei um par de botões e coloquei-os no bolso. Então, eu lhe dei 2 dos meus em troca. Depois, reparei num dos meus artilheiros, que era cabeleireiro amador na vida civil, a cortar o cabelo bastante longo de um boche dócil, que estava pacientemente ajoelhado no chão, enquanto a máquina de corte deslizava em volta de seu pescoço. Consta que chegaram a se concentrar todos em uma única trincheira para evitar o ataque de artilharia de um dos lados, trocando depois de trincheira quando vinha a resposta adversária. Quando os oficiais superiores, que não se sujavam na lama das trincheiras, ficaram sabendo, trataram de reprimir aquela paz, separando os soldados e enviando estes para outros pontos, onde não tinham amigos entre seus adversários. Apesar dessa repressão, há registros de que a paz voltou a acontecer em 1915, perto da aldeia de Vosges, conforme relato do alemão Richard Schirrmann. Quando os sinos de Natal soaram nas aldeias de Vosges através das linhas, aconteceu uma coisa nada militar. As tropas alemãs e francesas fizeram espontaneamente as pazes e cessaram as hostilidades. Eles se visitaram uns aos outros através de túneis e trincheiras em desuso. Trocaram vinho, conhaque, cigarros, pão preto da Westfália, biscoitos e presunto. Eles permaneceram bons amigos mesmo depois do Natal. E também ocorreu em 1916 em Vimy Ridge, segundo o relato de Ronald McKinnon. Eu tive um bom Natal, considerando que eu estava na linha de frente. A véspera de Natal foi muito dura, serviço de sentinela até os quadris na lama, claro. Tivemos uma trégua no dia de Natal e os alemães foram bastante amigáveis. Eles vieram para nos ver e nós trocamos corned beef por charutos. Na 16ª Reserva Bávara de Infantaria, que estava estacionada na mesma região, um cabo mensageiro que não aprovara a confraternização com os inimigos ficou muito satisfeito com a repressão dos oficiais. Seu nome era Adolf Hitler. Há pelo menos 3 marcos que lembram a trégua de Natal. Uma placa no Parque Central de Fralinghen, que pode ser visto aqui por vários ângulos, foi inaugurada em 2008. E no campo onde ocorreu o jogo de futebol entre os alemães e aliados, no qual inicialmente apenas uma cruz de madeira marcava o local, e ainda marca, foi erguido um monumento no ano de 2014, por ocasião da passagem dos 100 anos da trégua, ao lado do cemitério militar de Prowse Point.
A paz durou tempos variáveis dependendo do ponto da trincheira onde ocorreu. Em alguns casos, durou até o Ano Novo, mas em outros casos, os soldados simplesmente não conseguiam mais atirar nos seus novos amigos. O mundo cristão aceita a data de 25 de dezembro como o dia adequado para celebrar o nascimento de Jesus. Assim fizeram aqueles soldados no ano de 1914, e poucas vezes na história há registro tão forte da presença do espírito do Natal, o tão falado e pouco compreendido espírito do Natal entre os seres humanos. Aqueles soldados deixaram a guerra de lado e optaram pela paz. Um exemplo a ser seguido. Portanto, neste mesmo espírito, o Reino de Clio apresenta a todos os seus seguidores e amigos votos de Feliz Natal e um Ano Novo, aonde o amor ao próximo, ensinado por Jesus Cristo, seja o guia da humanidade. Muito obrigado por sua companhia neste ano e tudo de bom.